Olá a todos! Estou fazendo uma série de vídeos com passagens que as pessoas não compreendem e acabam falando que existe um outro Deus fora o único. Lembrando que o Criador disse que Ele é um só e não existe outro fora dele. Disse que o nome dele seria um só em toda a terra e muitas outras coisas que não fazem sentido se você utilizar um outro ser, uma pessoa ou qualquer outra coisa como um Deus fora esse aqui. Este foi que disse todas as coisas. Logo, se você ler qualquer coisa e não a compreende, você poderá ter um outro Deus além do único. O Messias, uma certa vez, nos ensinou a praticar uma simples coisa, que não deixaria que nós errássemos, bastando apenas obedecer o que ele disse. Repare, em João 13:16, ele diz: em verdade eu vos digo, não é o servo maior do que o seu mestre, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis destas coisas, bem-aventurado serei vós, se as praticar. Então preste atenção. Você veja, ouça, creia e pratique o que ele está dizendo aqui e você será bem-aventurado, ou seja, feliz. O mestre ele está ensinando aqui que o maior é o Pai. E o Pai é que enviou o Filho. E o Filho, por sua vez, é o mestre que ensina aos seus servos. Se você praticar, verá que o Pai diz que Ele é o único e não existe outro além dele. Logo, se você tem o Pai por maior, então as palavras do Pai, por ser o maior, não poderá ser desfeita pelos menores ou por outros, pois o Pai é o maior. Depois do Pai virá o Filho, e o que o Filho diz não poderá ser desfeita pelos seus servos. Então compreenda, se o Pai diz é azul, é preciso que o seu enviado diga é azul. Se o enviado fala algo contrário ou diferente, ele está querendo se tornar maior do que aquele que o enviou. Se o enviado repete é azul e repassa para seus servos, ele dirá é azul. Se por acaso um dos seus servos diz é rosa, onde se encontra o erro? O erro se encontrará naquele que tirou a autoridade do maior, ou seja, quebrou a palavra que o maior disse. Então, se você praticar isso que o mestre acabou de ensinar, você será bem-aventurado e não errará com isso, pois a palavra do Pai é que é a verdade, e o Pai é o maior. E o Pai que é maior é o que enviou o Messias. E o Messias, por sua vez, é o mestre dos apóstolos e discípulos, que são chamados de servos. Então, quando o Pai diz que é o único, creia nele. Você pode não compreender o que o Filho ou um dos apóstolos fala, e por não compreender, acaba tendo um outro Deus além do Criador, do Pai. A frase do Messias, que se encontra em João 10:30 e que diz eu e o Pai somos um, é interpretada por muitos pelo mestre está falando que ele é Deus. Se você se lembrar do que o mestre ensinou, você dirá, eu compreendi errado, pois o Pai disse que ele é o único. E a palavra do Pai é que é a verdade. E o Pai é maior que aquele que o enviou, nesse caso, o Messias. Então, se o Messias está dizendo que ele e o Pai são um, é melhor prestar atenção no que ele fala, pois ele dá resposta também em todo o livro.
e ali você compreenderá o porquê que ele está dizendo que ele e o Pai são um, e compreenderá que ele com isso não está dizendo que ele é Deus, mas está falando de uma coisa que você não compreendeu. Mas se observar em outro ponto, ele estará dando a resposta sobre essa frase, que ele e o Pai é um, e você compreenderá e verá que realmente só existe um, e que você e eu compreendemos errado o que foi dito naquele momento. Então, para você compreender essa frase que ele diz, eu e o Pai somos um, vamos ver a resposta que se encontra no livro de João, no capítulo 17. Então acompanhe essa mensagem que o Mestre está passando e você verá a resposta sobre eu e o Pai somos um, está toda aqui nesse capítulo 17 de João. Vamos acompanhar e entender o que ele diz quando se refere a eu e o Pai somos um. Eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não rogo que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. E por eles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. E rogo não somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Ou seja, você que ouve hoje, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, é em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste, e que os amastes a ele, assim como me amaste a mim. Pai, desejo que onde eu estou, estejam comigo também, aqueles que me tens dado, para verem a minha glória, a qual me deste, pois que me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço. Conheceram que tu me enviaste, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o hei de conhecer ainda, para que haja neles aquele amor com que me amaste, e também eu neles esteja. Então preste bastante atenção. Se você acha que o enviado é Deus, por ele dizer que ele e o Pai são um, logo aqueles que receberam a palavra do Pai, no seu ponto de vista, são da mesma forma Deus, pois ele disse, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, é em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Então veja, o simples fato do Messias dizer que ele e o Pai são um, e você achar que por ele falar isso, ele é Deus, você aqui é Deus também, pois ele também falou para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, é em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Logo, você, o Messias,
e o Pai são um, e você é Deus também, pois ele acabou de dizer que você, o Pai e ele serão um. Isso é para você meditar que quando ele diz que ele e o Pai são um, ele não está dizendo que é Deus. Ele está falando de uma outra coisa. Senão, o que ele está mostrando aqui mostraria que muitos seriam Deus. Darei um exemplo agora. Se eu recebi a palavra do Pai e o José, lá de Recife, também recebeu a palavra do Pai, e o Dilson, lá da Bahia, também recebeu a palavra do Pai, e o Fernando, que é lá do Rio Grande do Sul, também recebe a palavra do Pai, o Messias diz que nós seremos um. No seu ponto de vista, de quem não compreendeu do que o Messias acabou de falar, eu sou quem? O Daniel do Rio de Janeiro? Ou será que eu sou o José de Recife? Ou será o Dilson da Bahia? Ou o Fernando, que é lá do Rio Grande do Sul? Ele falou que nós todos seríamos um, nele e no Pai, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, é em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós. Isso é para você ver que essa frase, que ele e o Pai são um, não faz sentido em dizer que ele é Deus, mas o que significa é muito mais simples que isso. É só observar esse texto por completo e a sua resposta será dada. A resposta é dada logo no princípio da conversa, que ele diz o seguinte: eu lhes dei a tua palavra. Veja que isso é comum a todos. E o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Eu rogo não somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Veja que ele utilizou a palavra do Pai novamente, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, é em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. É a palavra do Pai que fará essa perfeição de unidade. O que estiver em um estará no outro, e assim por diante. Essa pequena ilustração ajudará você a compreender: eu e o Pai somos um. Preste atenção nesse vídeo e me diga o que eles estão fazendo de errado contra a palavra do teu Criador. Você vê que as pessoas que estão fazendo essas práticas fazem por não conhecerem a palavra do Pai. Mas você que conhece a palavra do Pai, você fará o quê? Você se chegará até eles. E se aproximando desse grupo, você diz então o seguinte: não farás para ti imagens esculpidas, nem figura alguma do que há em cima no céu, e nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante dela e nem as servirás. Então, a pergunta que eu lhe faço é a seguinte: quando você chegou a esse grupo e usou essas palavras, não fará para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, e nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra, e não te curvarás diante delas,
nem as servirás. Foi você que deu essa palavra àquele grupo ou foi o teu Criador? Nesse momento em que você usa as palavras do teu Criador, você e o Pai são um, pois você é o tabernáculo, onde a palavra do Pai habita, o Espírito. E ao abrir a sua boca e falar o que é do Pai, o que está saindo de sua boca é Espírito Santo, a palavra do Pai. Logo, neste momento em que você está falando com aquele grupo, você e o Pai são um, pois o Pai está lhe utilizando como um veículo de transmissão para aquela pessoa que está precisando ouvir a palavra dele. Entretanto, você não é Deus. A palavra que sai da sua boca é que é. Você estará fazendo igualmente ao Messias. Se você prestar atenção, o Pai passa a palavra ao Messias. O Messias repassa a palavra para seus servos. Será preciso que os servos repitam, sem acréscimo e sem diminuição, o que foi dito pelo maior. Então, logo que foi dito pelo maior, abaixo dele, a palavra for quebrada por algum deles, se perderá a perfeição de unidade e deixarão de ser um pela palavra, pois haverá uma palavra diferente. Se você ver esse texto e ler com atenção, você verá que o Messias deu para aqueles que receberam a palavra do seu Pai a autoridade de dizer a mesma coisa que ele. Eu e o Pai somos um, ou eu e o Messias somos um. Por isso, quando você repete com perfeição o que o Messias disse, aquela pessoa que ouviu você está ouvindo o próprio Messias. E assim fica explicado quando ele diz que ele e o Pai são um. Se o Pai fala ao seu enviado e o seu enviado repassa a palavra para você, e você repassa a palavra que recebeu do enviado para um que não conhece a palavra do Pai, então ele recebeu o Pai e o Filho. Preste atenção no que foi dito. Em verdade vos digo, quem receber aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Isso é a perfeição de unidade, a palavra pura do maior, o único, pois não há outro Deus além dele. Espero que você tenha compreendido mais essa frase que foi dita pelo Messias que muitos não compreendem, e tem assim um outro Deus além do único. Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Então eu digo com muita alegria para todos aqueles que receberam a palavra do Messias e creram no seu Pai. Sejam todos bem-vindos ao Reino dos Céus.